Queridos irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus, os Salmos 150, os 6 versos. Eu quero repetir a leitura com os irmãos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, quero louvar a Deus também pela vida do meu xará, o Henrique. Deus abençoe, Henrique, em nome de Jesus. Você que vai pregar amanhã aqui, é isso? Que Deus te use, viu? Se eu falar alguma besteira, você está autorizado a corrigir, tá certo? Amanhã aqui. Muito bem. Meus irmãos, a palavra hebraica para salmo é a palavra Tehillim. E essa palavra é uma palavra plural do hebraico. E ela significa louvores, também significa cânticos. E ela também pode ser traduzida como hinos. No grego, nós temos uma palavra para salmos, que é a palavra que aparece na Septuaginta, que foi uma tradução bíblica feita no 3º século antes de Cristo, do hebraico para o grego. E no grego da Septuaginta aparece ali para o nome salmo ou salmos a palavra psalmos. E esta palavra também é uma palavra no plural, e ela quer dizer canções que são acompanhadas por instrumentos de cordas, especialmente as harpas. Os salmos são 150, eles formam o inário dos judeus. Por exemplo, nós da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nós temos o nosso inário, ele se chama a harpa cristã. E ele tem hoje mais ou menos uns 600 hinos, talvez até um pouco mais. Eu já encontrei harpa com 640 hinos passando. Mas o nosso inário, ele é a harpa. Existe um inário muito conhecido, que é o chamado cantor cristão. Ele é um inário também, ele é um inário utilizado mais pelos irmãos batistas. O inário dos judeus até hoje é o livro dos Salmos. Na versão que nós adotamos aqui no Brasil, a versão da Septuaginta, essa versão ela tem 150 salmos, mas quando você faz um estudo aprofundado, existem versões gregas dos salmos até com 153 salmos ou 155 salmos. O que a nossa versão faz é condensar o conteúdo de alguns salmos dentro de outro salmo para ficar ali os 150. Os salmos eles são organizados como músicas individuais. Então, eles não são separados em capítulos e em versículos. Quando abrimos o livro dos Salmos, nós não podemos dizer, abra no capítulo 150 e no versículo 1 até o versículo 6. E por que não? Porque cada salmo é individual, cada salmo é uma música, cada salmo é um cântico, cada salmo é um hino, cada salmo é um louvor. Então a forma correta é dizermos,
Abra no Salmo 150 e leremos os versos de 1 a 6, porque cada versículo, cada verso seria como se fosse um refrão ou uma estrofe de uma música. O Salmo 150, ele é importante, não obstante ao fato de nós sempre o lermos, mas nunca meditarmos nele. Ele é fundamental, porque ele foi o salmo escolhido para fechar o inário. Ele é o ápice, ele é o êxtase, ele é o clímax dos salmos. Quer dizer, é como se nós dessemos ao cantor cristão um grande finale, a maior e melhor de todas as finalizações. Por isso é um salmo que nós devemos ler, devemos meditar e devemos estudar sobre ele, sobretudo o Salmo 150. Quando nós buscamos a autoria do Salmo 150, nós vamos ver de forma honesta que o Salmo 150 ele não possui uma atribuição específica de autoria, mas existe uma corrente no meio da tradição judaica que atribui a Davi o Salmo 150. Existe outra linha hermenêutica, interpretativa, que diz que o Salmo 150 não foi escrito por Davi, ele foi escrito pelos judeus no período pós-exílico, ou seja, depois de 516, quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico. E aí, se ele foi escrito por Davi, ele foi escrito mais ou menos no ano 1000 até o ano 950 a.C. Mas se ele foi escrito no período pós-exílico, então ele foi escrito entre 515 e 500 a.C. Se ele foi escrito por Davi, então em algum momento ele foi cantado no Templo de Salomão. Mas se ele foi escrito por alguém no período pós-exílico, então ele só pode ter sido cantado no segundo templo, no chamado Templo de Esdras. A verdade é que os salmos, eles têm, o Salmo 150, ele tem uma destinação. E qual é a destinação? A destinação é que ele motiva a comunidade judaica a quem ele é endereçado, seja aquela comunidade do ano 1000 a.C. em diante, ou seja aquela comunidade do ano 500 a.C. em diante. O que ele quer fazer? Qual é o fim, qual é o objetivo desse salmo? Mobilizar a comunidade judaica para entrar no templo, seja o templo de Salomão, ou seja o segundo templo, o templo de Esdras, entrar no templo adorando, bendizendo e louvando a Deus. Esse salmo, na tradição judaica, ele é recitado durante o serviço matinal. Tem um nomezinho em hebraico para ele, é o nome Pesukei Dezira. Pesukei Dezira. E esse nome tem a ver com adorações que são feitas pela manhã, ou seja, ele tem a ver com o devocional matinal, o devocional inicial, o devocional logo no alvorecer da aurora, logo no amanhecer. É uma bênção nós amanhecermos o nosso dia não reclamando da noite mal dormida, não proferindo palavras maldizentes quanto aos compromissos do dia. É muito bom iniciarmos o dia com o pé direito, mas não com o pé direito no sentido místico, não com o pé direito no sentido esotérico, mas com o pé direito no sentido de iniciar o dia proferindo louvores, palavras e celebrações a Deus. Não aceite que o seu dia inicie já azedo, amargo, entristecido, antes de você proferir palavras de xingamento, antes de você proferir palavras
de maus tratos ou palavras injuriosas, antes de você ofender e antes de você blasfemar, abra sua boca para louvar a Deus e bendizer a Deus. Faça coloque essa prática e exerça essa boa cultura de cantar a Deus nas primeiras horas do dia, e você vai ver que o seu dia será muito melhor. A sua jornada, a sua agenda será cumprida de forma mais abençoada. Além disso, esse salmo também, ele era utilizado em festividades e em celebrações ao Senhor, servindo como um chamado à adoração coletiva. É interessante que o Santo Agostinho de Hipona, no 4º século antes de Cristo, ele vai falar do Salmo 150, ou melhor, 4º século depois de Cristo. O que ele diz? Ele diz o seguinte: no Salmo 150, todos louvam de todas as formas. O sopro, por exemplo, é usado para tocar a trombeta. Os dedos, por exemplo, são usados para tocar as cordas do saltério e da harpa. Toda a mão, por exemplo, a palma da mão é usada e é empregada para bater no tamboril e nos tambores. Os pés, por exemplo, são usados para se mover na dança, de modo que todos os homens, o homem todo e de todas as formas, podem louvar e celebrar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Deus. Agora é interessante que o Salmo 150, ele vai ter um tema central. E qual é o tema? O tema é um chamado universal para a adoração. Todos devem adorar. Eu gosto muito de citar pregadores, doutrinadores. O Spurgeon, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: ao chegarmos no Salmo 150, estamos chegando no último e mais elevado cume da cadeia de montanhas dos Salmos. Esta montanha dos Salmos, ela vai se elevando bem alto, lá no céu azul, e a sua fronte, é banhada pela luz solar do mundo eterno de adoração. O Salmo 150 é um verdadeiro arrebatamento, onde todos são convidados a louvar a Deus, e cada um por seus próprios motivos. Eu tenho meus motivos para louvar a Deus, e você também tem os seus motivos para louvar a Deus, de modo que todos podemos hoje levantar as mãos, erguer a voz, abrir a boca e com um coração grato dizer: glória, glória e glória seja dada ao nome do nosso Deus, aleluia. Agora é interessante que o Salmo 150, ele exorta todos os seres vivos a louvar a Deus. Tem um teólogo que é o Alexander, ele vai falar o seguinte: não há nada nos Salmos mais majestoso ou mais formoso que este breve, porém significativo final, que é o Salmo 150, no qual todos são chamados para louvar a Deus. É interessante que esta é a marca, esta é a insígnia, este é o emblema do Salmo 150. Quando a gente lê, a gente chega a uma conclusão básica. Qual é a conclusão? Todos são conclamados a louvar, a bendizer e a celebrar o nome do nosso Deus. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, confeccionada como uma síntese da nossa confessionalidade, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo de número 9, ela diz o seguinte: nós cremos que o louvor é uma expressão espontânea da alma redimida, cheia do Espírito Santo, que glorifica a Deus em espírito e em verdade. Aqui está dizendo que nós cremos que a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor é fruto de uma alma redimida. Só adora a Deus aquele que de fato e de verdade se sente perdoado, aquele que de fato e de verdade se sente redimido, aquele que de fato e de verdade se sente reconciliado. É fruto
espontâneo da alma redimida, a adoração a Deus, o louvor a Deus e a celebração a Deus. E aí, a alma redimida, ela adora não de modo protocolar, não de modo meramente solene, formal, ela adora em espírito e em verdade, porque aí está a verdadeira adoração, não meramente cumpridora de protocolos e de liturgias, mas a verdadeira adoração está em adorarmos a Deus como resultado do que nós sentimos na nossa alma. A nossa boca precisa falar o que o nosso coração está cheio, também e sobretudo na hora que adoramos a Deus. Quantos trazem adoração genuína? Levante a mão por gentileza. Levante a face, por gentileza. Levante a voz. Huracando remachurabai. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, é interessante que o Salmo 150, ele vai falar fundamentalmente de 3 grandes verdades. A primeira grande verdade é que ele nos traz, ele nos apresenta as razões por que devemos louvar a Deus. Eu quero colocar aí na tela, por gentileza, o verso 2, quando diz o seguinte: louvai ao Senhor pelo quê? Quais são os motivos, quais são as razões? Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos e louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Então a gente deve louvar a Deus, e o Salmo 150, verso 2, ele nos fornece os motivos, as razões, os fundamentos, os porquês. Por que eu devo louvar a Deus? Em primeiro lugar, eu devo louvar a Deus por quem Ele é. O texto fala ali: louve-o conforme a excelência da grandeza dele. Ou seja, louve a Deus por aquilo que Ele é, aquilo que diz respeito à natureza de Deus, aquilo que diz respeito aos elementos imanentes de Deus, naturais de Deus, aquilo que diz respeito à sua personalidade, ao seu caráter, aquilo que diz respeito às suas entranhas, à sua internalidade, aquilo que diz respeito ao ser de Deus. Louve a Deus pela excelência da grandeza dele. Ou seja, louve a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. O nosso Deus é o quê? O nosso Deus é o único onipotente, Ele tem todo o poder. O nosso Deus é o único onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus é o único onipresente, Ele está presente em todos os lugares. O nosso Deus é autoexistente, Ele é incriado, não tem começo e nem fim. Ele é o Deus sempiterno. O nosso Deus, Ele é impecável. Nada macula a sua moral, nada mancha a sua imagem. Ele é um Deus puro, santo, íntegro e verdadeiro. Isso faz parte da sua natureza. O nosso Deus é imenso, aleluia. Ele não é possível aquilatá-lo, não é possível sopesá-lo, não é possível medi-lo, não é possível aferi-lo. O profeta Isaías, no Isaías 40, ele diz assim: quem pode esquadrinhar Deus? Não é possível esquadrinhá-lo, não é possível dimensioná-lo, não é possível mensurá-lo, não é possível medi-lo, não há instrumento capaz de dizer a sua altura, a sua profundidade, a sua largura. Ele é um Deus incompreensível, um Deus incomensurável. Como diz um dos pais da igreja, aleluia, glória a Deus, ele diz: eu creio em Deus, porque Deus é um absurdo. Aí alguém diz: como assim? Aí ele diz assim: porque se eu o compreendesse, eu simplesmente aceitaria, mas como eu não o compreendo, eu não posso aceitá-lo, eu só devo me render diante dele, aleluia, porque ele é incompreensível. E aí ele definiu: Deus é um absurdo, Deus é um absurdo que não cabe na nossa mente, que não cabe na nossa compreensão. Ele tem os seus atributos incomunicáveis, mas ele também tem os atributos comunicáveis. Então quem é ele? Ele é um Deus justo, ele é um Deus santo, ele é um Deus soberano, ele é um Deus fiel, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus benigno, ele é um Deus manso, ele é um Deus sofredor, ele é um Deus que ama.
Esse é o nosso Deus. Bendito seja o seu nome, por quem tu és. Por quem tu és e por quem tu és. O A.W. Tozer vai dizer: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante que pode vir à nossa mente. Nada pode vir à nossa mente que seja tão valioso, tão profundo quanto a compreensão que temos a respeito de quem Deus é. Tem um hino que ele fala o que os anjos veem, que cantam glória. O que será que encanta os olhos dos anjos? O que será que desarma todas as resistências? É a grandeza de Deus, da pessoa de Deus. É a face augusta e poderosa de Deus. Louvemos a Deus pela excelência da sua grandeza. Aleluia. Vamos dizer no 3, 1, 2, 3. Louvemos a Deus pela excelência da sua grandeza. Louvemos a Deus por quem Ele é. Só que o verso 2 ele fala assim: não louve a Deus só pela sua excelência, ou pela excelência da sua grandeza, por aquilo que Ele é ou quem Ele é. Louve a Deus por seus atos. Atos aí está escrito com uma adjetivação: atos poderosos. O que seriam esses atos poderosos? São os atos exclusivos de Deus. São os atos criativos de Deus. São os atos surpreendentes de Deus. São os atos indescritíveis de Deus. São os fenômenos que Deus imprime na criação. São as intervenções magníficas e maravilhosas que Deus vai colocando na criação, de modo que, aleluia, Ele vai fazendo coisas assombrosas, encantadoras, estonteantes, que nos deixam embasbacados, boquiabertos, calados, aleluia, prostrados, e a gente só pode dizer: esse ato foi um ato poderoso de Deus. Foi um ato poderoso de Deus. Oh glória! Ele é quem cria, e criar é um ato poderoso. O homem é criativo também, mas o homem cria a partir de matérias existentes. Deus não, Ele cria ex nihilo. O que quer dizer a criação ex nihilo? A criação bereshit bara, a criação do bará, quer dizer o seguinte: Ele traz à existência as coisas a partir do nada. Digamos que o acelerador de partículas dê certo, digamos, e eles cheguem com o acelerador de partículas na matéria original. Ainda assim, eles não descobrirão os segredos de Deus. Por quê? Porque Deus criou sem matéria original. Se eles chegarem à matéria original, eles ainda estarão um passo distante de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem, como se elas já fossem. Levante a sua mão com a gentileza. Louve ao Senhor por seus atos poderosos. É Ele quem cria, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura, é Ele quem salva, é Ele quem batiza, é Ele quem cura, é Ele quem chama, é Ele quem envia. Deus tem feito atos poderosos e atos poderosos no cosmos. Nós podemos ver os atos poderosos de Deus. Em Israel, nós podemos ver os atos poderosos de Deus. Na vida de Cristo, nós podemos ver os atos poderosos de Deus. Na história da igreja, nós temos atos poderosos de Deus. Mas nas nossas vidas, nós também vimos atos poderosos de Deus. Diga comigo, ou melhor, diga para mim, não precisa responder: é verdade ou não que você já viu Deus fazendo coisas que no fundo você olhou e disse assim: só Deus podia ter feito isso. Aleluia, aleluia. Deus exerce atos poderosos. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Louve ao Senhor por atos poderosos que Ele já realizou na sua vida. E louve também na esperança de que muitos outros atos poderosos Ele fará em favor da tua vida, da tua família e da tua casa. Oh glória, oh glória. Tem coisa que você vive que você diz assim: isso eu fiz. Tem coisa que você vive e você diz assim: isso daí foi por causa do meu amigo. Aí tem coisa que você vive que você diz assim: não, isso aí foi por conta de uma circunstância. Mas tem coisa que você vive que você fala assim: olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sei te explicar,
Eu sei que eu cheguei nisso daqui. Aleluia! Eu sei que eu cheguei nisso daqui. Como foi? Eu não sei. Eu sei que Deus foi abrindo as portas. Até o que era para dar errado deu certo. Glória. Pessoas que eram contra mim me favoreceram. E quando eu vi, eu alcancei. Mas como? Contrário à lógica, contrário ao que dizia a circunstância, contrário ao que dizia a sua própria incapacidade. Como é que você alcançou? Isso só tem uma explicação. São atos poderosos. Glória, aleluia. Se você olha para mim, eu quero deixar uma palavra para você aqui. Se você ainda não viveu um ato marcante de Deus na sua vida, recebe essa palavra. Deus vai marcar a sua vida. Deus vai te dar um testemunho glorioso para você contar, de modo que você vai poder dizer: eu não falo dos atos poderosos de Deus apenas em tese, eu falo dos atos poderosos por experiência própria. Por experiência própria. É por experiência própria. Louvado seja o teu nome. Agora, o Salmo não diz apenas os motivos, os porquês, as razões de louvar. Ele diz também os meios que nós podemos usar para louvar a Deus. Os versos 3, 4 e 5, eles vão elencar aqui algumas formas de nós louvarmos a Deus. Aí ele vai dizer, ou eles vão dizer esses versos: louvem a Deus com o som de trombeta, louvem a Deus com o saltério, louvem a Deus com a harpa, com o adufe, com a flauta, com os instrumentos de cordas, louvem a Deus com os símbolos, louvem a Deus com os instrumentos de percussão, louvem a Deus com os tambores, louvem a Deus. Aí quando você vai lá para o verso 6 fala: louve a Deus não só com instrumentos, mas louve a Deus também com a sua voz. Glória a Deus. Com a sua voz. De modo que nós devemos louvar a Deus de modo diversificado. Deus é glorificado na diversidade sonora. Instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão, todos consagrados, louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí quando a gente olha nessa diversidade, nessa pluralidade, nós olhamos também para a natureza. E na natureza, cada elemento criado no templo da natureza, todos também dizem glória. Quando você vê uma formiga andando de uma forma ou de outra, ela está dando glórias a Deus. Quando você vê o beija-flor voando, você diz assim: meu Deus, que encanto é esse? Ali está a adoração a Deus. Deus é louvado através dos instrumentos, através da natureza, através da nossa voz. Deus é louvado de forma diversa. Aleluia. Aleluia. Foi o Agostinho quem disse uma frase linda: criaste-nos para ti, e nós só teremos a nossa alma em paz quando repousarmos em ti, em louvor e em adoração. O homem, ele nasceu para a adoração. O homem nasceu para o louvor. Os relatos dos antropólogos, esses relatos dizem que em comunidades muito longínquas, em tribos, em aldeias, em povoados, em civilizações inexploradas, em civilizações não alcançadas, quando chegam lá, tem o conceito do sagrado, tem o conceito da fé, tem o conceito do culto, tem o conceito da adoração, tem o conceito do reconhecimento a um ser maior, de modo que Deus é louvado. E há uma diversidade sonora, aleluia, que chega no céu. Agora o legal não é isso, o legal é que todos aqui adoram, cada um de um jeito, ao seu modo, alguns tocando, outros cantando, a natureza, os anjos, todo mundo adora, e todos os sons chegam diante do trono de Deus, e Ele é capaz de distinguir cada um dos sons, Ele é capaz de distinguir, aleluia, aleluia, a tonicidade de cada uma das vozes. Ele é capaz de compreender, e Ele não erra.
Qual é o filho que o está adorando? Faz os céus ouvirem sua voz esta noite. Levante a mão e dê adoração ao Senhor. Uracandoremana, Churabai. Às vezes você olha aqui e diz assim, mas todo mundo cantando, eu não estou entendendo nada. Mas fica tranquilo, Deus sabe separar as vozes. Deus sabe separar as vozes. Ele sabe compreender as vozes. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe entender as vozes. Ele sabe discernir quem é quem está adorando. Então esse salmo fala sobre os motivos para adorar. Ele fala sobre como adorar. E ele fala também, em terceiro e último lugar, quem deve adorar. Quem é que deve adorar? Os motivos para adorar é adoremos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Os meios de adoração é por meio de instrumentos diversos. Na natureza todos adoram e pela voz adoramos ao Senhor. E Deus distingue as vozes e os instrumentos e Ele sabe a sinceridade de cada louvor que está chegando diante dEle. E agora vem, quem é que deve adorar? Porque o verso 6 termina, tudo o que tem fôlego, louve, louvai ao Senhor, aleluia. O louvor, ele é universal. O salmista aqui, ele convoca tudo que respira a louvar a Deus, aleluia. Tudo que nós temos de respiração, de inspiração, tudo que nós temos de fôlego de vida, nós devemos render ao Senhor e adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O louvor, ele tem a ver com essa questão de tudo que tem fôlego, tudo que respira. E o respirar tem a ver com vida. Como é que acontece a morte no Antigo Testamento, em alguns textos, com a falência renal, o indivíduo morre? Como é que acontece a morte em outros textos do Antigo Testamento, com a falência cardíaca? Como é que acontece a morte no Novo Testamento e hoje pela Organização Mundial da Saúde, com a cessação da atividade cerebral? Mas como é que acontece a morte pelo Salmo 104, 29? É quando Deus arranca o seu fôlego, o seu ruar, o seu pneuma, o seu nechamá do ser humano, porque cada um de nós aqui tem um fôlego de Deus, cada um aqui tem um sopro de Deus. Quem nos dá a vida, aleluia, não são os nossos pais, não é essa estrutura orgânica, biológica, fisiológica que nós temos, não. O que nos dá a vida é o fôlego de Deus em nós. Por isso, quando nós estamos falando aqui sobre tudo que tem fôlego, louve a Deus, quer dizer o seguinte, todo mundo que está vivo, todo mundo que está vivo, louve a Deus, adore a Deus e celebre a Deus. Deus é o Deus dos vivos, Deus é o Deus dos vivos, Deus é o Deus dos vivos. Quem está vivo aqui, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração. Fôlego tem a ver com vida, você está vivo, aleluia. Se você está vivo, então você pode dar glória, 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 porque você está vivo. Oh glória. O salmista sempre falava assim, para a sepultura onde todos os homens vão, ali não há trabalho e ali ninguém te louva, porque Deus não recebe o louvor dos mortos, Deus recebe o louvor dos vivos. Aleluia. Aí você diz assim, então e aqueles que morreram diante de Deus, eles não adoram? A igreja triunfante adoram? Porque eles já estão, aleluia, vivos, aleluia, diante de Deus, adorando e celebrando ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento, ele diz que Jesus chegará nas nuvens, e então com voz de arcanjo, diante de uma palavra poderosa, ele vai chamar a igreja. E aí Paulo explica, diz assim, nós que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos aqueles que dormem, que no caso Paulo está falando, ele está usando ali uma expressão, né, um eufemismo para a morte. Ele está falando os que dormem, mas não é que dormem, não são os dorminhocos ali, ele está falando, são aqueles que morreram, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós teremos os nossos corpos transformados. Aí então nós nos encontraremos com todos eles e encontraremos com o Senhor. Por que Paulo organiza dessa forma? Porque o Senhor não vem para mortos, o Senhor vem para vivos. Aleluia! O Senhor não recebe a adoração de mortos, Ele recebe hoje a adoração de vivos. E na eternidade, Ele
receberá a adoração de vivo. Quem está vivo? Levante a mão. Glória, fala para o seu irmão, está vivo, então adora. Se você está vivo, dá glória a Deus, aleluia, dá celebração, dá louvor, cante ao Senhor, porque nós estamos vivos. Há fôlego, há fôlego, há fôlego. E se há fôlego, então há vida. Agora é interessante que o fôlego também não fala só da vida, o fôlego fala também daquilo que é espiritual. Porque o que é a palavra fôlego aí? É a palavra em hebraico ruach. E ruach é a mesma palavra para espírito. Por exemplo, o espírito de Deus é o ruach Yavé, o Yavé ruach. Quer dizer, é o espírito de Deus, porque ruach é espírito. Por exemplo, o Novo Testamento, ou em grego, a palavra espírito ou fôlego aí é a palavra pneuma. Então, pneuma. Pneuma é espírito e ruach é espírito. E uma das formas de tradução da palavra espírito ou da palavra ruach, da palavra pneuma, é a palavra fôlego. Então, fôlego tem a ver com espírito. O que quer dizer? Quer dizer que o louvor não é só uma coisa de vivos. O louvor é uma coisa espiritual. Espiritual. É diferente se você cantasse aqui uma música da Marília Mendonça. É diferente se você cantasse aqui uma música do Roberto Carlos. É diferente se você cantasse aqui uma música do Tim Maia. São músicas boas de grandes artistas da música popular brasileira, mas isso não gera efeito no campo espiritual. Agora, quando você abre a sua boca e dá uma palavra de adoração a Deus, aleluia, essa experiência não é meramente física, não é meramente material, não é meramente horizontal, é uma experiência vertical, espiritual e consagrada. Ou seja, aquele que tem fôlego, ou seja, quem tem um espírito pulsando dentro de si, quem tem a vida espiritual dentro de si, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca e adore o Senhor, adore o Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. O Senhor Jesus, Ele vai dizer: a hora vem e agora é. A hora vem e agora é. Que hora, Senhor? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, que é o fôlego, em espírito e em verdade. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você adora a Deus, eu só vejo você abrindo sua boca assim. É isso que eu vejo. Se eu tenho a capacidade auditiva e sentido aqui preservado, eu escuto sons e palavras. Mas não é isso que acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, esse som que você emite, esse conglomerado de palavras, esse glossário de expressões verdadeiras e genuínas que você expõe, aleluia, rompe com esse teto dessa igreja, ou com o teto do lugar em que você está, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico e chega diante da sala do trono de Deus. E não existe demônio capaz de impedir a adoração sincera de chegar lá no céu. Não existe! Não existe! Aquilo que é feito de alma, aquilo que é feito de espírito, aquilo que é feito no interior das nossas vidas, aquilo que vem de dentro de fato, se há uma adoração e uma oração genuína, ninguém bloqueia! O Daniel, ele orou 21 dias, aleluia, glória a Deus, e quando vem a resposta diz: olha, demorou 21 dias para Deus te responder, mas deixa eu dizer uma coisa, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Interessante. Os demônios conseguiram bloquear aparentemente a resposta, mas não conseguiram bloquear a oração. Disso? Quer dizer, bloqueia quando vem de lá para cá, mas quando vai daqui para lá, aleluia, ninguém segura. Essa adoração é genuína, ninguém segura. Levante a mão, por gentileza. Levante a face, levante a voz, abra sua boca, oh glória, aleluia.
se você puder, por alguns segundos, dar palavras de adoração, de reconhecimento, de celebração a Deus, diga que Ele é bom, diga que Ele é justo, diga que Ele é verdadeiro, diga que Ele é santo, diga que Ele é glorioso, diga que Ele é maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que o passado, maior do que o presente, maior do que o futuro, maior do que Satanás e seus demônios. Diga a Ele que a sua vida depende dEle. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem adora aquele que está vivo, e quem é que adora aquele que é espiritual. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O louvor, ele é espiritual. Oh glória. Deus poderoso, aleluia. Ele é espiritual. O louvor, ele é eterno. Ele é eterno, irmãos. Presta atenção. Aonde a morte chega? A Thanatos. A morte, no grego, onde ela chega? Thanatos. Ela chega no corpo, mas no fôlego ela não toca. O fôlego ela não toca, porque o fôlego é eterno. O Espírito é eterno. E o louvor é eterno. Paulo diz: todos os dons passarão. Todos os dons passarão. Mas Paulo diz: prevalecerá um dom, que é o amor. O amor prevalecerá. A eternidade será palco do desenrolar do amor de Deus de forma nunca antes vista. O amor de Deus, ele estará nos envolvendo de forma plena e gloriosa. Mas a eternidade também conservará uma outra habilidade, um outro dom que Deus deu para nós. Aleluia! Que é o dom de adorar o Senhor. Glória a Deus! Olha o que diz Apocalipse 5:9. E eles cantavam. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és, digno és. Glória a Deus! Aleluia! De tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu fostes morto e com o teu sangue tu comprastes para Deus povos de todas as raças, tribos, nações e línguas. João diz assim: eu entrei lá no céu e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção no céu. Eu vi Deus no trono, Jesus à direita dele, eu vi anjos, mas eu vi também um povo que fazia uma coisa lá que me impressionou. O povo lá não evangelizava, não tinha esse negócio de evangelização. O povo lá não servia os pobres, não tinha esse negócio de filantropia, beneficência, não tinha esse negócio. O povo lá não se entregava ao ofício, ao ministério da pregação. Mas eu vi o povo abrindo a boca e cantando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nós estamos ensaiando aqui, mas nós vamos louvar o Senhor eternamente. Eu quero saber se há porventura alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Dê um sinal, você que ainda não é evangélico, que ainda não recebeu Jesus, que veio nos visitar hoje. Dê um sinal. De repente você veio convidado por alguém, um amigo, um parente, você veio aqui porque você prestigia os meninos aí da banda e você gostaria, aleluias, hoje de receber Jesus. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. De repente você parou na caminhada e você diz assim: olha, eu estou parado, mas eu quero voltar a louvar a Deus. Eu quero voltar a ter essa vida espiritual que louva a Deus de forma autêntica e genuína. Tem alguém que quer hoje voltar para o Senhor? Não tem? Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Nós pregamos a Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz.
ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Que esta palavra, ó Deus, encontre guarida e repouso em nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. E que nós, ó Deus, saiamos daqui valorizando essa prática tão maravilhosa de adorar e de louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.